política monetária desastrosa, a Europa corre um risco. Se você quer entender como isso impacta sua vida e seus investimentos, venha comigo. Sejam todos bem-vindos a Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves e aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade. Como foi dito no início, o Banco Central Europeu fez uma política monetária muito equivocada e não esperava por essas consequências e agora corre atrás do prejuízo, tentando limitar ou, como dizer, travar esses lucros excessivos que virão a acontecer aos bancos. Só que diferente do setor de energia, como já fizemos vários vídeos sobre isso, aqui o erro foi do próprio Banco Central por incentivar aos bancos tomarem crédito para incentivar a economia por meio de crédito através dos bancos. A mídia trouxe até nós uma informação com base numa publicação da Reuters, uma agência de renome internacional, no qual fala sobre economia, mercados e investimentos. Trouxe a informação de que o Banco Central Europeu cedeu empréstimos a juros baixíssimos no período pandêmico através de uma política monetária em torno de 2 trilhões de euros para todos os bancos da zona do euro que se candidataram e eram elegíveis, no qual o objetivo era financiar e estimular tanto as empresas como as famílias para consumo e investimento. E eles fizeram isso por meio de um programa chamado Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas. Em inglês seria TLTRO, que é um programa já não tão novo do Banco Central, já foi feito em 2014, 2016, 2019 e também foi estendido para 2020, só que a particularidade seria o período pandêmico, no qual o Banco Central faz empréstimos com vencimentos a longo prazo. Os dois primeiros programas seriam 4 anos, esse 2019 acho que são 3, 2020 também são 3 e alguns são de 2, porque são vários pacotes que foram dados aos bancos, ou leiloados, como eles dizem. Então, por meio desse pacote de incentivo de operações direcionadas, vamos chamar assim para ficar mais curto, principalmente no período pandêmico, meio que não deu muito certo, porque os bancos realmente fizeram os empréstimos, só que como é muito dinheiro foi disponibilizado para eles, agora pode haver uma chance desses bancos comerciais pegarem esse dinheiro, depositarem novamente no Banco Central Europeu e render juros para eles. Só que tem um porém, como eles conseguiram no custo muito baixo e agora subiu a taxa de juros diretora, está em torno de 0,75, quase 1% e vai subir mais, eles receberiam seguro rentável desse financiamento que foi feito pelo Banco Central. E isso meio que encurralou o Banco Central, porque isso foi feito de forma legal, tinha uma boa intenção, só que não deu muito certo. Gente, é um programa muito específico, não é sempre que sai, mas quando ele quer aplicar umas políticas monetárias, ele faz esse tipo de incentivo, porque alguns mecanismos que é feito entre o Banco Central Europeu e os bancos, por meio do Banco Central de cada país, que são taxa de juros aplicáveis a operações principais de refinanciamento, taxa de juros aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e a facilidade permanente de depósito. Provavelmente deve ter alguma sigla em inglês, mas aqui eles traduzem porque, como Portugal faz parte da União Europeia, da zona do euro, eles colocam o site do Banco Central em português, então foi a tradução que eles fizeram. Esses 3 mecanismos, essas 3 ferramentas são usadas diariamente pelos bancos para fazer esses ajustes desse segmento do mercado financeiro. E se você quer saber mais sobre esse detalhe, esses 3 mecanismos, como ele é feito, para entender mais como funciona o sistema financeiro europeu, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo explicando mais detalhadamente sobre esses mecanismos, como eles funcionam, que é bem interessante para você começar a entender esse sistema financeiro e poder aproveitar talvez oportunidades, como os bancos aproveitaram, só que no caso bem específico, mais aproveitaram, e conseguir aumentar seu patrimônio. Deixe seu comentário. Então, percebendo esse detalhe que os bancos podem fazer esse depósito dentro do Banco Central e render juros, o Banco Central Europeu ficou, vamos dizer assim, bem maluco com isso, porque não era essa a intenção e eles estão tentando travar, como disse no começo do vídeo, esse lucro, provavelmente esse lucro excessivo que eles terão, porque pode ser em torno de 4 bilhões a 24 bilhões de euros. Não falaram o período de tempo que seria esse ganho, uma estimativa feita pelo que eles podem conseguir com esse dinheiro que foi emprestado para ter outra finalidade. E eles estão preparando essa medida para poder barrar isso. Levantaram 5 questões, mas 2 barrariam em questões legais e política.
As outras 3 possíveis também pode haver problemas políticos e legais, jurídicos para sua execução. O primeiro seria o mais prático, seria a mudança dos termos unilateral das operações direcionadas, com a intenção de que todos sejam afetados de forma igualitária, para todos os bancos que participam da zona do euro, que aderiram a esse empréstimo, a esse financiamento pelo Banco Central, sejam afetados de forma uniforme. A segunda hipótese seria de que tratar-se as quantias feitas por meio das operações direcionadas, fazer semelhantes às reservas mínimas, no qual os bancos comerciais depositam no Banco Central e que são remuneradas em 0,5%, porque isso é um valor muito abaixo do que está a taxa de juros atualmente. E uma terceira, que é uma ponderação que pode ser a mais possível para poder fazer algo não tão drástico, que permitiria os bancos terem condições favoráveis até certo ponto, aí vamos especificar porque isso ainda vai ser decidido, a partir do qual se aplicaria uma taxa mais reduzida. Essas são uma das 3 hipóteses que são levantadas pelo Banco Central para poder travar esse problema que eles encontraram. Então, como eu disse, esse é um problema grave que o Banco Central tem que enfrentar, gerar lucros até de 4 a 24 bilhões para os bancos. E o mais grave de tudo é o que pode acontecer, que é o desastre, o caos que foi mencionado. Eu vou até ler aqui na intro que vai ser melhor. O pagamento desse tipo de juros esgota os recursos do Banco Central, limitando a habilidade futura de colocar dinheiro nas economias nacionais. Ele impede os estados de receberem os rendimentos considerados vitais. Então pode entrar num colapso, porque ele tem que pagar esses juros. Não é ilegal, pode ser considerado imoral. Você pode achar imoral, comenta aí o que você acha dessa ação dos bancos, mas não é ilegal. Eles podem fazer esse depósito e o banco é obrigado a pagar os juros. Vocês não mudariam um dispositivo legal de forma urgente ou por meio de decreto ou alguma norma, eles não podem barrar isso. Por isso que eles estão levantando essas hipóteses para poder travar esses lucros excessivos, que são totalmente diferentes do setor de energia. Agora, como isso afeta a nossa vida e nossos investimentos? No caso, como tem esse problema, de alguma maneira eles têm que conseguir esse dinheiro para poder pagar isso. Pode ser de diversas maneiras. Pode também atrapalhar a questão do crédito no tempo futuro, porque o Banco Central é muito ativo nessa incidência de liquidez ao mercado para poder incentivar a economia. Então isso pode vir a faltar no futuro, porque tem um compromisso a ser cumprido, um passivo que ele tem que cumprir, e também pode atrapalhar os Estados-membros com seus refinanciamentos e seus empréstimos ou compra de dívida dos estados, porque não haverá dinheiro para poder fazer isso. Então todas aquelas políticas públicas, todo aquele aparato social exercido pelos estados-membros pode estar em xeque. Então você pode estragar toda a economia de um modo geral, a vida das pessoas, as empresas já existentes, novas empresas que irão surgir. É um momento de muita incerteza, bem sombria. Podem dar um jeito de resolver isso daí? Podem, provavelmente vão. Só que deixaram chegar a esse ponto, com as suas boas intenções, chegou a esse ponto e é extremamente perigoso. Aproveitar esse conteúdo para colocar algum pontual, algumas coisas implícitas nessa atitude do Banco Central. Isso pode ser tanto o Central Europeu, o Banco Central dos Estados-membros, os bancos centrais de qualquer país, eles são muito semelhantes nas suas ações. A primeira coisa é a questão da liquidez, de como incentivar o mercado para o desenvolvimento econômico. O primeiro seria a questão do financiamento do consumo às famílias. Então, o primeiro ponto errado é que você fazer crédito barato para as famílias consumirem, na verdade você não ajuda muito elas, na verdade você endivida, porque se as famílias têm planejamento financeiro, elas não precisam de crédito, elas não se endividariam, seria mais natural esse consumo. E no caso das empresas, quando você tem crédito muito barato, você incentiva negócios, empreendimentos ruins a serem colocados no mercado. E você cria outro problema também, de que esse capital poderia estar num empreendimento realmente necessário e você aloca para um empreendimento equivocado, faz a transferência equivocada, e isso no longo prazo é insustentável, porque empresas ruins, elas vão ser, em algum momento elas vão sair do mercado porque elas são ruins, e o crédito barato favorece isso, e você tem perca do capital, a destruição do capital por causa disso. Isso é uma questão política muito ruim, porque isso atrapalha toda a economia e a nós, agentes econômicos. E todo esse problema é causado de fato que nós vivemos um capitalismo de Estado,
que não é um capitalismo comum, um livre mercado, como gostaria que fosse, mas não é. É um capitalismo de Estado, no qual o Estado elege os agentes econômicos que serão mais vencedores e mais ricos. No caso, como foi o que aconteceu, ele escolheu o setor dos bancos, o setor bancário. Como eu disse, os bancos estão errados ou não, deixe seu comentário, porque partiu da boa intenção do Banco Central fazer isso e isso aproveitar a oportunidade. Se pensar por outro lado, nós, você, eu, qualquer pessoa, vamos fazer o seguinte exercício. Se você trabalha numa empresa e recebe X valor, uma outra empresa faz uma proposta maior, 20, 30, 40% maior que o seu salário, você pensaria duas vezes? Não, você iria atrás de algo melhor. Tem outras variáveis inclusas, mas você pensaria em algo maior porque você quer ter mais condições de ter acesso aos bens e serviços. E você não está errado em procurar, e também não tem que se importar se terá alguém, se a empresa vai continuar funcionando ou se qualquer coisa. Você vai, simplesmente vai. É uma oportunidade para você conseguir algo melhor para você. E você está certo. Então, fazendo uma analogia a isso, os bancos fizeram o mesmo raciocínio. Não querendo defender os bancos, mas criar um raciocínio lógico sobre a atitude. E o problema da questão do mercado, do capitalismo de mercado e as reservas de mercado, que também no capitalismo de Estado é feita a reserva de mercado. No caso, os bancos é uma reserva de mercado porque somente grupos de pessoas que têm um alto poder aquisitivo podem entrar e constituir um banco. Se eu não me engano, você coloca aqui embaixo, aqui em Portugal são 10 milhões de euros de reserva, sem contar a operação, equipamento, pessoal. E no Brasil, se eu não me engano, são 20 milhões de reais para você começar a abrir um banco. Então não é qualquer pessoa, qualquer um que pode abrir uma instituição bancária. Então você limita a concorrência, você coloca barreiras de entrada para outras pessoas competirem com esse banco e dificultando a concorrência, no qual traria mais eficiência e melhores preços para os consumidores e eles saíram ganhando. Mas isso não é feito porque há essa reserva de mercado. Vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu falo sobre o ativo financeiro mais líquido da economia, que é a moeda, que nem sempre a moeda e as instituições bancárias foram reguladas e a moeda pertencia ao Estado. Ela surgiu de uma forma natural, qual comentei a história, e você entenderá melhor sobre a questão da moeda, no qual o Estado tomou o monopólio dela. Nem sempre foi assim. Se você chegou até aqui, muito obrigado a você ter assistido até o final, ter participado. Se inscreva no canal, vamos trazer mais conteúdo relacionado a isso, porque também sairá dia 27 de outubro, provavelmente vão se posicionar e nós falaremos sobre isso. Curta e comente esse vídeo, deixe a sua visão sobre esse assunto, sobre o Banco Central Europeu, sobre as instituições bancárias, como a economia está estruturada e o sistema financeiro, como você o enxerga. E o meu muito obrigado a você, continue conosco e apoie esse projeto e vamos dominar o mundo.